agora a gente vai falar de comportamento, vamos falar de violência doméstica, um tema que tem sido muito falado ultimamente. A gente tem acompanhado vários casos, cada vez mais sendo noticiados. E para isso, para falar sobre isso com a gente está recebendo ela, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Ana Glaucia. Ana Glaucia, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. Vamos falar de violência doméstica, um tema que realmente, né, Ana, parece que a gente vê alguém falando, a mídia divulgando um caso específico, e aí parece que as mulheres, né, as vítimas se encorajam, e aí a gente começa a ver vários casos acontecendo. E atrocidades, né? Casos terríveis acontecendo, né? Quando a gente fala sobre violência doméstica, o que a gente mais vê é violência contra a mulher. Mas aqui eu acho que até é de uma forma bastante delicada que eu vou fazer isso, mas a violência doméstica ela não é só contra a mulher, né? Porque existe esse estigma mesmo, essa coisa mais midiática, né? Da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, e também as estatísticas, elas mostram que a violência contra a mulher é muito maior do que talvez uma violência doméstica que envolva homens, que envolva crianças e tudo mais. E né? agora a gente tem ouvido cada vez mais também, né, falar sobre os casos de femicídio, Exatamente. já que agora, antigamente se falava em homicídio, tudo era homicídio. Hoje a gente tem casos de femicídio. Exatamente. Então cada vez mais a gente ouve falar disso, né? Ouve falar mais voltado para a mulher. E realmente, quando você vai pesquisar e você vê alguns casos de violência, você vê mesmo atrocidades que são feitas com mulheres, né? A forma como a mulher ela vira talvez um objeto ali do seu cônjuge, um objeto ali dentro daquela relação doméstica, dentro daquela relação familiar. Mas a violência doméstica, ela é uma violência, é algo ruim, uma violência que acontece no ambiente doméstico. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não fala só de violência contra a mulher. O que a gente percebe é que sim, as estatísticas mostram que tem mais violência contra a mulher, no sentido de que é mais propagado, é mais denunciado, é mais mostrado. Porque nós temos ainda dentro da nossa sociedade algo muito machista, de que o homem, quando ele sofre algum tipo de violência, ele se cala. Da mesma forma que a gente falou sobre abuso, lembra? Sim. E existem os abusos contra os homens também, e os homens se calam, porque ninguém vai falar que está apanhando de mulher. Ninguém vai falar que está, sei lá, sendo ameaçado por uma mulher. Que homem que é você que está sendo ameaçado por uma mulher? Que maricas é você? Na minha época eu falava isso, né? Então, hoje a gente tem dentro da nossa sociedade ainda essa visão mais machista da violência. Então, a violência doméstica é uma violência que ocorre dentro de um ambiente que é para ser um lar, né? Que é para ser um ambiente protetivo, que é para ser um ambiente de escolha da gente e não um ambiente imposto. Então, tudo que se caracteriza como violência dentro do lar se caracteriza como violência doméstica. Né? Você falou aí da ameaça, da agressão. E o que mais, Ana, pode ser considerado uma agressão doméstica, uma violência doméstica? Mas ele nem me bateu, né? Mas eu nem estou marcada. Mas ela também nem me bateu, ela não é louca de dar um tapa em mim. Mas a violência, ela começa a partir do momento que eu faço algo de ruim para outra pessoa, independente de que âmbito que é isso. Na área física, na área moral, na área sexual, na área psicológica, financeira. Existem muitos tipos de violência. De uma forma que você está violando o direito de alguém, de uma forma que você está torturando alguém, machucando alguém em qualquer âmbito. Por isso que a violência, ela não tem gênero, né? Ela pode ser contra a mulher, contra o homem, contra a criança, idoso, enfim. Então, a partir do momento que você está se sentindo violado de alguma forma, está se sentindo agredido de alguma forma, isso caracteriza, sim, uma violência doméstica. Dentro, né? Obviamente, dentro do lar, ali dentro da sua casa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas a fulana estava mais nervosa, estava mais irritada, ela me deu um arranhão, ela me deu um empurrão, ela me ameaçou no meu trabalho, ela ameaçou isso não é uma violência doméstica, isso é uma violência doméstica. Mas ele não me bateu, ele só ameaçou, ele falou que vai me tirar meu celular, vai tirar meu cartão de crédito, ou não vou mais na casa da minha mãe. Isso é uma violência doméstica. Então, a partir do momento que eu estou sendo agredida de alguma forma, você é uma burra, você não faz nada certo, você é um incompetente, você não tem capacidade nem de colocar comida dentro de casa, eu tenho que sair para fora para trabalhar. Isso é violência doméstica. Então, assim, a gente não precisa chegar ao ponto de alguém agredir a outra pessoa para se caracterizar a violência doméstica, porque isso se caracteriza a violência física.
E aí, né, aí são outros comportamentos, outros sentimentos que estão envolvidos, que aí as pessoas começam a ficar cada vez mais vulneráveis. Então, a violência, ela está muito implícita. Da mesma forma que o abuso também está muito implícito, né, lá. Então, começou a sentir que você está sendo agredido de alguma forma, isso precisa ser cortado aí no início. E Ana, quais as causas da violência doméstica? O que leva isso a acontecer? O que leva um cara a pegar um carro com a sua filha de 4 anos na cadeirinha, esfaquear a sua filha, tentar atropelar a esposa, não consegue atropelar a esposa pula um muro, ele vai atrás e dá 12 facadas na esposa e se mata. Jesus amado, o que é isso? O que leva a pessoa a fazer isso? Atrocidade. Uma atrocidade, né? E, infelizmente não dá pra gente saber o que aconteceu dentro da cabeça dele para ele fazer tudo isso. Mas por trás da violência, por trás de todo comportamento lá, existe uma representação de necessidade. Existe uma necessidade. Ana do céu, mas existe uma necessidade, por isso que a pessoa está batendo, por isso existe uma representação de necessidade. Então, muitas vezes, a pessoa que comete uma violência contra o outro, a pessoa que quer ter uma posse do outro, ela tem talvez uma necessidade de ser amada. Ela tem uma necessidade distorcida, algo que ela precisa procurar ajuda. Uma pessoa que impede a outra de sair, impede a outra de trabalhar, ou então que denigre a imagem, ela precisa talvez ser alguém, se sentir alguém diminuindo o outro. Então tudo tem uma causa por trás. A violência, ela tem uma causa por trás. Existe um ser humano, e assim, é bem polêmico dizer isso, mas existe um ser humano em sofrimento ali. Sabe? Existem as psicopatologias, obviamente, mas existe um ser humano em sofrimento ali. Então, existem causas dessa violência. Existe o porquê de eu segurar o meu namorado, arranhar o meu namorado e não querer que ele saia para tomar cerveja com os amigos dele. Por que eu não quero que isso aconteça? Do que eu estou com medo? Por que essa insegurança? Por que eu tenho essa insegurança? Existe o porquê que eu não deixo a minha esposa trabalhar fora? Ou existe o porquê que eu fico procurando as coisas no celular dela? Então existem os porquês, só que as pessoas elas não querem investir tempo em descobrir esses porquês. Porque dói a gente descobrir alguns nós na nossa personalidade, né? Então, talvez até para a pessoa que comete violência, porque a violência está em todo o âmbito da sociedade, podem ter pessoas ouvindo a gente que também são violentas em casa de alguma forma. Até para essas pessoas, tentar entender o porquê que você tem esse tipo de comportamento. Por que você agride uma pessoa verbalmente? Por que você denigre a imagem de uma pessoa? O que você quer mostrar ou provar com isso? Então, acho que isso é interessante a gente fazer uma recapitulação, sabe? Uma busca para a gente evitar problemas futuros. Por quê lá? Começa com ciúmes, começa com uma fala, começa com conotações, começa com um empurrão. Daqui a pouco, gente, a gente não sabe até que ponto as nossas emoções estão, até que ponto nós estamos vulneráveis. A gente tem arma branca em casa, a gente tem uma faca em casa. Né? A gente tem um carro que é um instrumento que pode matar uma pessoa, que a gente pode se matar. Então, a gente não sabe, talvez, em que grau que estão as nossas emoções para a gente ter uma atitude dessa. Porque se você for conversar com algumas pessoas que sobreviveram a algumas atrocidades dessas, elas podem relatar isso. Alguns agressores relatam isso, relatam um desespero de ter feito alguma coisa com aquela pessoa que ele amava. Isso existe. E aí esse cara ele tem que apanhar, ele tem que sofrer, ele tem que morrer porque ele fez isso. Sim, eu não estou justificando o que ele faz, mas ele é uma pessoa em sofrimento que não conseguiu controlar suas emoções. Existe também lá, por exemplo, ele me bateu. O que aconteceu antes disso? Mas não justifica um tapa. Não justifica. Mas houve uma agressão antes? Houve uma violência antes? Houve uma fala desencadeadora? Houve alguma ameaça desencadeadora? A gente tem que olhar para tudo isso. A gente não pode olhar só para os fins. A gente tem que olhar todo o contexto, sabe? Porque muitas vezes, e eu vi, menina, uma cena, eu não sei se era um filme, uma minissérie, que a mulher falava assim, pode bater, bate aqui em mim mesmo, não sei o que, o cara virou um tapa nela, pronto. Você entende? Quais são os desencadeadores de toda essa violência, visto que a violência não tem gênero? Visto que todos nós podemos ser violentos de alguma forma. Então, a violência doméstica, ela começa a tomar um âmbito muito maior do que só violência contra a mulher.
né? A violência contra a mulher é terrível, porque sim, se eu te der um tapa é uma coisa, se um cara te der um tapa é outra. Se eu te der um empurrão, uma coisa. A questão da força física. Exatamente, aí, né? exatamente. A questão da força física, a questão da pessoa, dos homens eles terem mais acessos a algumas armas, enfim, tem toda uma questão social e cultural. Só que a gente precisa olhar a violência doméstica como algo muito social, sem gênero, né, lá. E Ana, a gente tem como prevenir ou como evitar a violência doméstica? É possível isso? É possível a gente evitar, nós conseguirmos evitar que nós sejamos violentos, né? E a gente para um ciclo aí, né? A gente impede que esse tipo de violência chegue às nossas casas, sendo nós os agressores, os violentos. E é possível a gente começar a identificar a violência doméstica no início. Eu ouvi um relato, e sempre que eu venho para cá, eu sempre ouço, vejo vídeos e tal, e eu ouvi um relato de uma menina que ela falou assim, é casada há 26 anos, e ela falou assim, desde o namoro eu sofro violência. O que aconteceu para você casar com ele? Entende? O que te fez continuar dentro desse ciclo? Né? Porque muitas vezes a gente continua num ciclo de violência, a gente está empoderando o outro a ser violento com a gente. A gente não está ajudando o outro a parar com esse ciclo. Sabe que eu vi uma reportagem no Fantástico, acredito que bastante gente deve ter visto no domingo, né, de uma atriz que também teve que instalar câmeras em casa, e ela realmente relatou isso, que eles estavam juntos e aí fizeram um casamento, acho que no civil, e aí ela já começou a ser agredida, e mesmo assim, sendo agredida, 5 meses depois, teve casamento, as coisas já estavam péssimas, e teve casamento religioso na igreja, como se tudo tivesse perfeito, lindo, maravilhoso, Exato. todo mundo sorrindo para as fotos. Exatamente. E aí eu fiquei me questionando exatamente isso. Mas o que leva a pessoa a fazer, realmente se já está sofrendo, por que seguir? Por que ir adiante? Por que eu vou tentar entender ou tentar acreditar que aquela pessoa vai mudar, que aquela pessoa não vai mais fazer isso, né? Existem várias situações egóicas mesmo, do próprio ego da vítima, que acredita no outro, né? Só que nós temos percebido e visto em vários estudos que as coisas elas não tendem a ter esse movimento. Então, ok, a gente se agrediu, a gente perdeu o respeito, não vamos casar, vamos esperar. Vamos tentar procurar uma ajuda primeiro, sabe? Porque também eu não posso crucificar o ser humano, né? O ser humano tem direito de mudar. Mas não é assim, da água para o vinho. Existe um processo de mudança, existe um insight, uma tomada de consciência antes de tudo, né? E eu me lembro que ela falou assim, mas os convites estão todos entregues, né? Puxa vida, é uma questão social, né? Então todo mundo já se preparou para a festa. Então o que é mais importante? E minha mãe dizia que quando casa, as pessoas não melhoram, elas só pioram. Já ouvi. Você já ouviu também. isso? Porque diz que as pessoas elas ficam mais relaxadas, né? Agora tira a maquiagem, enfim. E realmente pode ser isso que aconteça. Então, talvez prevenir a violência doméstica, prevenir que isso aconteça na nossa família, é estar atentos aos pequenos sinais, aos primeiros sinais, ao primeiro berro, ao primeiro tapa, ao primeiro empurrão. Vamos tratar esse casal antes. Né? Vocês querem continuar juntos? Não tem problema, vamos continuar juntos, mas vamos tratar. Vamos tratar, vamos rever conceito e vamos ficar atento. Vamos controlar a emoção. Hoje a gente fala muito de controle da emoção, de inteligência emocional. Muitas pessoas, elas acabam sendo violentas e agressivas porque não têm controle das emoções. E isso, gente, é uma questão de autoconhecimento. Né? Controlar a raiva, a frustração, controlar até muitas vezes, a esposa está saindo, está ganhando mais que você. Está sendo mais exposta, mais vista. Ou então, cara, está um super executivo e você em casa, a representação que você tem disso é de menosprezo. Vamos tratar isso. Né? Eu acho que não precisa chegar nos finalmente, né? Nas agressões. E Ana, qual a orientação que fica para quem está vivendo isso, né? Realmente está passando, está vivenciando essa realidade de violência doméstica? Pois é. Nós temos aí os órgãos públicos, né? Para poder pedir ajuda, tem a Delegacia da Mulher, o homem também pode, né, na Delegacia da Mulher, isso eu quero frisar, né, eu quero aqui empoderar os rapazes de pararem esse ciclo também, porque é importante, porque hoje ela te xinga, ela te chama de um monte de coisa, ela fala que você não é homem, amanhã você vai estar com uma cerveja na cabeça, o que você vai fazer com ela, quando ela fizer isso? Né? Então, assim, eu acho que é melhor parar por aí, dar uma segurada, né? Então, procurar os órgãos públicos, a delegacia, pode procurar a unidade básica de saúde também,
Pode procurar também as redes sociais de apoio, o CREAS, o CRAS. Podem procurar órgãos públicos. Não quer procurar órgãos públicos? Procure alguém, alguma pessoa, um adulto que tenha um pensamento um pouco mais aberto para poder ajudar e orientar. Procure ajuda, não fique sem falar com ninguém, não fique sofrendo isso. Mas o que acontece, né, lá? Muitas mulheres, elas falam que elas até procuram ajuda, mas isso até acaba que atrapalha, porque o cara fica com mais raiva, aí que ele vem mesmo. Existem umas questões de políticas públicas que a gente vive, que a gente também não pode ser hipócrita. Existem umas situações difíceis mesmo, que até mesmo essa questão da proteção, de medidas protetivas, precisam ser revistas, né? Mas não é isso que vai fazer com que a gente não fale e não se proteja de alguma forma, né? Tem algum amigo, alguém da família, alguém próximo, pedir ajuda sempre, porque hoje é um tapa, um arranhão, um empurrão, Deus me livre, amanhã se joga um carro na frente de você, né? É muito perigoso isso, né? Realmente é a importância de buscar ajuda. A importância de buscar ajuda, a importância de falar, porque assim, as pessoas, elas têm a dificuldade de falar que estão sofrendo violência doméstica por vergonha, né? Por medo, né? Por fragilidade, e às vezes também a autoestima está ali zero, então está tudo muito destruído na vida dessa pessoa. Então talvez tenha uma pessoa próxima, um amigo, alguém que ela possa se abrir e se sentir confiante, falar. Ou então procure um médico, procure uma unidade de saúde mesmo, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure alguém, fale, porque a gente não quer que a pessoa seja uma estatística. E a possibilidade de ser é muito grande, porque as pessoas estão com o controle das emoções totalmente fora de controle. Então, algumas coisas elas podem ser evitadas dessa maneira. Tá certo. Então, Ana, mais uma vez quero te agradecer, Imagina, né, por vir compartilhar temas que são sempre tão atuais aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você.